Newton tratou do capítulo 1, ele falou do capítulo 1. Nessa semana, nessa reunião, nós iremos falar do capítulo 2 e 3. Então, quem já começou a ler o tratado, levanta a mão. Você leu o quê? O tratado, o livrinho. Eu já li uma parte. Pois é, continua lendo, Fernando. Quem ainda não começou essa leitura do tratado, como bem disse Newton, é obrigatória. Para se consagrar, você precisa de ler o tratado todo. Mais importante do que ler o tratado, ler e compreender ele completamente. Então, para a semana que vem, sem ser na próxima, na outra, na semana que vem não teremos reunião, na outra, já é para todo mundo ter lido o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Lê até o capítulo 5. Por quê? Porque a pessoa que vai dar os 2 próximos capítulos vão falar justamente do 4 e do 5. Então vocês já irem entendendo o que está sendo falado. Beleza? Então, dito isso, é importante dizer também que Mariana postou lá no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo, procura a Amandinha, levanta a mão e a Amandinha, para dar o seu nome, porque lá foi enviado as tarefinhas. Vocês chegaram a ver? Ela mandou em Word e em PDF. Tão importante quanto ler o tratado é fazer as atividades espirituais que nós temos que fazer, obrigatório também fazer as atividades espirituais. Como são as atividades espirituais? Diariamente nós teremos tarefas para fazer. Ler determinadas orações, fazer determinadas orações e ler algumas leituras. Então é de suma importância para quem está se consagrando ler essas tarefas e fazer essas tarefas em casa. Não pode deixar de fazer diariamente, ok? E hoje nós começamos já uma parte muito importante. Nós começamos de forma oficial mesmo hoje as atividades, e nessa primeira semana nós iremos fazer as atividades preliminares, os exercícios preliminares. Está lá no grupo. Então, algumas orações e algumas reflexões que devem ser feitas no decorrer da semana, durante toda a semana. Nossa Senhora, São Luís vai, por meio de Nossa Senhora, nos ensinando o passo a passo até chegarmos no ponto da consagração. Então, por isso que é toda uma pedagogia envolvida na hora de nos consagrar, e esses exercícios são importantíssimos. Então, nós precisamos de começar ainda hoje as atividades, beleza? Quem não começou, que comece sem falta ainda hoje, tá bom? Então, ok, dados os recados preliminares, eu queria, antes da gente entrar nos capítulos específicos, eu queria contar um pouquinho a respeito da história do tratado. História belíssima. Esse livrinho aqui, pequeno só no tamanho, mas grandiosíssimo na sua composição, no seu conteúdo e em todo o seu significado. Esse livro aqui foi escrito por São Luís Maria Limon de Montfort, um grande santo da Igreja Católica. Ele foi escrito no ano de 1712. Esse livro, meus irmãos, logo depois de ser escrito por São Luís já previa que esse livro iria incomodar de forma tremenda o demônio. Vocês sabiam disso? O próprio São Luís preveu que esse livro iria incomodar o demônio, a ponto de São Luís ter tido uma visualização de o demônio vindo como um cão violento para cima dele e do livro. E essa profecia se deu e foi verdadeira, a ponto de que esse livro ficou durante cerca de 130 anos. Pode sentar. Me sinto obrigada. Então, meus irmãos, o demônio perseguiu tanto esse livro e tanto São Luís, que o demônio conseguiu deixar esse livro escondido por cerca de 130 anos. Ou seja, depois da morte de São Luís, esse livro ficou perdido por 130 anos. Tamanho o medo do demônio
Como diz a nossa Santíssima Igreja, as obras do maligno nunca prevalecerão sobre ela, não é verdade? E acabou que esse livro foi, sim, 130 anos depois de São Luís, sendo descoberto. E depois que foi descoberto, foi meio que uma bomba atômica nos infernos. Foi meio que um terror para Satanás. Terror esse tão grande que esse livro grandiosíssimo deu vários e vários frutos da igreja. Para quem não sabe, esse livro aqui é um dos livros de cabeceira de São João Paulo II. É tanto que foi daqui que São João Paulo II tirou o lema da vida dele, o Totus Tuus. Você sabiam disso? Foi daqui que São João Paulo tirou o lema dele. E livro tremendo, 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 que gerou frutos também como São Padre Pio, que foi consagrado a Nossa Senhora através desse método aqui de São Luís. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma doutora, nada mais nada menos que uma doutora da igreja, foi consagrada também a Nossa Senhora através dessa devoção. São João Bosco, São Domingos Sábios. Então, meus irmãos, esse curso é tremendo e grandiosíssimo, a ponto de todos os infernos conspirarem contra ele. Pode ser que tenha acontecido durante essa semana isso com você. Pode ser que tenha acontecido várias e várias coisas que você não está aqui hoje. Pode ter certeza que por trás disso, com certeza, tem algo espiritual. E não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Depois vocês podem até testemunhar isso. Não tenha dúvidas. O inferno vai fazer de tudo para que você não conclua esse curso, para que você não se consagre. Mas tenha a perseverança e o entendimento de que isso é importantíssimo para a sua vida e vai mudar a sua vida. Amém? Amém. Outra coisa importantíssima para ser dito: isso aqui não é um curso de Mariologia. Nós não estamos aqui para estudar sobre Nossa Senhora. Apesar de que nós vamos falar muito a respeito de Nossa Senhora, vamos trazer exemplos, histórias e etc. Isso aqui não é um curso de Mariologia. Isso aqui, Mariologia, para quem não conhece, é uma parte da teologia que estuda sobre Nossa Senhora. Isso aqui não é um curso de Mariologia. Então, nós estamos aqui para nos consagrar a Nossa Senhora. E em que se resume esse curso? Em que se resume esse tratado? Esse tratado e a consagração a Nossa Senhora se resume em nós, consagrados, vivermos inteiramente para Maria e deixar que ela guie a nossa comunhão com Cristo. É viver inteiramente por ela, viver para ela, por ela, e ela que vai nos conduzir até o nosso Senhor Jesus. O objetivo principal, Guilherme falou na última curso de consagração, achei excelente. O objetivo principal dessa consagração, desse curso, meus irmãos, é que nós saiamos daqui com uma habitual dependência de Nossa Senhora. Olha que coisa importante. Habitual dependência. É criar hábito de depender de Nossa Senhora, fazer tudo. E aí você me pergunta, isso não é ruim, não, você ser dependente? Ser dependente é uma coisa negativa, mas desde que você dependa de um outro ser humano. Agora, quando você depende de Nossa Senhora, aí, meu irmão, aí, minha irmã, você pode ter certeza que a sua vida se transforma completamente. Então, que nós possamos criar essa habitual dependência. Habitual dependência. Porque aqui é uma consagração total a Nossa Senhora. Total. Total, total, total. Ah, é total mesmo? É total mesmo. Você vai consagrar toda a sua vida, toda a sua história, tudo que você tem para Nossa Senhora. A partir de agora, o que é seu não é seu mais, é de Nossa Senhora. Sua família, seu esposo, seu marido, seus filhos, tudo, seu carro, sua moto, tudo, sua casa, tudo é de Nossa Senhora a partir de agora. Então, para aqueles que estão fazendo pela primeira vez o curso, pense bem. Será que você vai querer entregar tudo para Nossa Senhora? É uma decisão importantíssima a ser tomada. E eu vou além. Até as nossas orações, até os nossos méritos,
nossa caridade, até a caridade que a gente faz a partir de agora, não é mais para o nosso benefício. A partir de agora, depois do momento em que você se consagra a Nossa Senhora, uma obra de caridade que você fez, ou um jejum, uma penitência, não é para você, não volta diretamente para você. Tudo vai ser de Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora faz o que ela bem quiser. Se ela quiser destinar os benefícios que você poderia ganhar de um determinado jejum para uma pessoa que está precisando lá no Japão, ela vai fazer. Então é uma consagração total. É uma consagração total e definitiva a Nossa Senhora. Você precisa de entender isso. Entender isso. Que a partir de agora a minha vida é completamente de Nossa Senhora. E é por isso que você vê várias pessoas com blusinha de consagração escrito totus tus, todo teu. Porque é tudo mesmo. Tudo de Nossa Senhora. Mas meus irmãos podem ter certeza que a partir do momento em que a gente oferece tudo para Nossa Senhora, nós ganhamos tudo também. Tudo nós ganhamos através dela. E nós católicos muitas vezes somos questionados por muitas pessoas: ah, mas por que se consagrar a Nossa Senhora? Por que fazer a consagração de Nossa Senhora? Ah, mas por que não ir diretamente ao nosso Senhor? E eu respondo: por que não ir diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Ele quis dessa forma. Ele quis que fosse dessa forma. Para vir até nós o nosso Senhor Jesus Cristo não veio através de Maria? Sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, para que nós possamos ir até o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ir também por meio dela. Nossa Senhora é meio que uma ponte até o nosso Senhor Jesus. Nossa Senhora é meio que um luzeiro, é meio que Nossa Senhora é uma seta que nos indica para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para a gente ir até Ele sem passar por ela, porque os dois são muito grudadinhos, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então saibam disso, é necessário que nós, para alcançarmos o nosso Senhor Jesus, a gente passe por Nossa Senhora, porque o nosso Senhor Jesus Cristo assim o quis. Amém? Amém. Então, na reunião passada nós tivemos um brevíssimo uma cadeira, assim eu espero. Então, gente, vamos mentir os pés, né? Então, gente, no capítulo passado, na reunião passada, vocês lembram direitinho da reunião passada? Mesmo para aqueles que não veio, quem tiver alguma dúvida, entra no canal do Neco. Mas beleza, nós ficamos aqui no calor, amém. Então, gente, na reunião passada, para quem não veio e para quem não lembra, entra de novo no canal do YouTube, do lado do NEC, para que você possa lembrar. Mas, fazendo uma recapitulada básica, Nilton falou a respeito do primeiro capítulo, a necessidade da devoção de Nossa Senhora. Para quem veio na semana passada, vocês lembram? Quando ele falou a respeito da necessidade da devoção e falou também as verdades fundamentais a respeito da verdadeira devoção. E uma coisa muito importante que ele disse é que, principalmente, volto a bater nessa tecla, não para nós católicos, que somos muito perseguidos por muitos irmãos, principalmente os irmãos protestantes, né, que falam muito a respeito da gente, falam que nós somos adoradores de Nossa Senhora, nós somos adoradores de imagens, não é verdade? Quem nunca escutou isso? E muitas vezes, até mesmo nós católicos, temos uma determinada dúvida a respeito. Moço, mas será que eu não estou exagerando na minha devoção? Será que nós católicos muitas vezes não exageramos na devoção que nós temos com Nossa Senhora? Será que alguma vez você já não teve esse questionamento lá no fundinho assim do seu coração? Será que eu não estou exagerando? Será que a minha igreja não exagera? Mas a grande resposta
foi dita no capítulo 1. Será que nós endeusamos Nossa Senhora? Qual o tamanho de Nossa Senhora para nós? E isso aí, Newton falou muito bem quando ele lembrou que Nossa Senhora, de acordo com o livro, de acordo com São Luís, não é nada mais, nada menos do que o quê? Um átomo. E eu falei isso no curso passado, eu vou repetir mais uma vez, porque muitas vezes a gente forma no ensino médio e nunca mais estuda, nunca mais nem lembra mais do que a química fala. Vou falar mais uma vez, eu já disse isso, que a palavra átomo, ela vem de alguma língua lá que significa indivisível. Hoje sabe-se que o átomo é sim divisível, mas só que naquela época acreditava-se que o átomo era a menor partícula possível. O átomo é aquilo que, junto com os prótons, elétrons, nêutrons, etc., formam os elementos químicos, igual água, igual hidrogênio, oxigênio, por aí vai. Lembraram disso? Pois é. O átomo é aquela partícula bem pequenininha, microscópica, bem microscópica mesmo. E um detalhe muito interessante, só para vocês terem ideia do tamanho, quão microscópico o átomo para você, dentro do intervalo de 1 centímetro, se você colocar enfileirado um átomo um do lado do outro, você precisaria de reunir 100 milhões de átomos para eles caberem dentro de 1 centímetro. Dá para imaginar o quão pequeno é um átomo? E São Luís, de uma forma grandiosíssima e tremenda, no parágrafo 14, ele fala: ela é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Ou seja, meus irmãos, para aqueles que criticam nós católicos, que nós somos adoradores e tal, não sei o que, que nós amamos mais Nossa Senhora, São Luís, um santo da igreja, fala que para nós católicos, Nossa Senhora, em comparação com Deus, não é nada mais, nada menos do que um átomo. Um átomo. Isso é que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, em comparação com Deus, é um nada. Nossa Senhora, em comparação com Deus, é um nada. E se você olhar de cima para baixo, você vai realmente ver que Nossa Senhora, em comparação com Deus, não é nada mesmo. Mas a única pessoa que tem a capacidade, a moral de fazer isso, de olhar para Nossa Senhora de cima para baixo, é o próprio Deus. O único que tem a capacidade de olhar para Nossa Senhora do tamanho que ela é, o átomo que ela é o próprio Deus. Mas nós, católicos, ou humanos, ou pecadores, quem for, quem quer que seja, não pode olhar para Nossa Senhora de cima para baixo igual Deus olha para ela. Nós precisamos olhar Nossa Senhora de baixo para cima. E quando a gente olha para Nossa Senhora de baixo para cima, aí a gente percebe que quem é um átomo somos nós, em comparação a ela. Nós, em comparação a ela, somos átomos. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos de devotar para ela o louvor e a veneração que ela merece. E só Deus pode olhar para Nossa Senhora de cima para baixo. Então, quando você vê alguém falando que Nossa Senhora não nada, que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, fala com essa pessoa assim, alto lá. Porque a única pessoa que tem a capacidade e a moral para falar que Nossa Senhora é pequena, que é um átomo, que é um nada, é o próprio Deus. A não ser que você seja Deus também, né? E aí você tem essa capacidade também. Se não, coloque no seu lugar e olhe Nossa Senhora de baixo para cima. Porque olhando Nossa Senhora de baixo para cima, você vai ver o tamanho da magnitude que essa mulher maravilhosa é. Amém? E vai dizer o santo, mais lá na frente, vocês vão chegar lá, que um simples suspiro de Nossa Senhora é mais forte, mais poderoso e mais eficaz do que todas as orações de todos os santos que se encontram lá no céu. Essa é Nossa Senhora. Essa é Nossa Senhora. E no final do capítulo 1, tem outras frases belíssimas, onde São Luís fala que
Em Maria e é por Maria que o Filho de Deus se faz homem para nos salvar. Em Maria e por Maria que ele se fez homem. Olha que coisa maravilhosa, está aqui no capítulo 1. Quem não leu, leia isso. São Luís no 19, parágrafo 19, ele também fala que começou e continuou os seus milagres. Nosso Senhor Jesus Cristo começou e continuou os seus milagres. Começou lá nas bodas de Caná, vocês lembram? Lá nas bodas de Caná, quando Maria que deu o start inicial. Depois ele continuou e sempre Maria estava presente. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela continuará também até o fim dos séculos. Está aqui ó, no capítulo 1, parágrafo 19, olha que coisa maravilhosa. E é uma coisa mais linda do que a outra, você vai pegando assim, ó. Esse livro precisa de ser lido, não só lido, tem que ser meditado, ruminado, e ler várias vezes. Você lê um capítulo e fica assim, ó, viajando, tipo, durante minutos, e deixando aquilo ali fazer frutos no seu coração. É assim que tem que ser lido o tratado. É assim que o tratado precisa de ser lido, porque assim ele vai entrando nos nossos corações. Lá no 23 também, gente, no 23 é uma das que eu mais gosto, capítulo 1, parágrafo 23, quando São Luís fala, Deus Pai juntou todas as águas e chamou de mar, juntou todas as graças e chamou de Maria. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Nossa Senhora é o oceano de todas as graças. O oceano de todas as graças. E no 30 ele fala também, todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por Pai e a Maria por Mãe. E presta bem atenção no que ele finaliza. E quem não tem por mãe, Nossa Senhora, não tem Deus por Pai. E eu questiono muito as pessoas que falam que Deus é Pai, que rezam o Pai Nosso, mas que não tem Nossa Senhora como mãe. São Luís está falando algo ao contrário, não é verdade? Ele é um santo da igreja, tá? O santo da igreja que estão até estudando a possibilidade de ele virar um santo doutor. O santo doutor é aquele que chega num patamar maior de santidade, tão grande quanto de santidade, mas que com seus inscritos, com a sua obra, ele tem ensinamentos importantíssimos para a igreja, tipo Santo Agostinho, por exemplo, são santos doutores, São Tomás de Aquino. Então, estão estudando a possibilidade de ele virar um santo doutor da igreja. Então, vocês imaginam o tamanho dos inscritos desse homem. Amém? Então, quem não leu ainda o capítulo 1, pelo amor de Deus, pega lá na sua casa e vai ler, lê assim com o coração aberto, tá? Porque tem muita coisa maravilhosa para ser ruminada. Amém? Amém? Então, depois dessa introdução, a gente vai para o capítulo 2, que é o tema da reunião de hoje. E o capítulo 2, ele fala por quê no capítulo 2? As verdades fundamentais da verdadeira devoção à Virgem Maria. Ele fala das verdades fundamentais, aquilo que nós precisamos de acreditar fundamentalmente a respeito da devoção de Nossa Senhora. E o artigo 1 do tratado vem falar sobre Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Eu acabei de falar aqui daquelas pessoas que nos questionam, lembram? Aquelas pessoas que questionam que nós somos adoradores, etc e tal. A primeira coisa, meus irmãos, que precisa de ser dita aqui nesse capítulo, e que São Luís bate na tecla, olha para vocês verem, nós estamos falando de um livro mariano que é voltado a Nossa Senhora, mas o próprio santo já começa chutando a porta e falando que o nosso Senhor Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. É o fim último, é o objetivo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o final de toda a caminhada, de toda a devoção. Nosso Senhor Jesus Cristo é o fim último, é o objetivo dessa devoção. Nós só estamos procurando cada dia mais ser devotos a Nossa Senhora para alcançar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa devoção é uma devoção que nós podemos chamar de cristocêntrica.
tem o nosso Senhor Jesus Cristo no centro. Por mais que a gente fale o tempo todo de Nossa Senhora, nós nunca deixaremos o nosso Senhor Jesus Cristo de lado. Então amar a Virgem Maria não significa deixar o nosso Senhor Jesus Cristo de lado, porque essa é uma devoção cristocêntrica. E o próprio São Luís fala, no parágrafo 61, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas seriam, prestam atenção, falsas e enganosas. Se Jesus Cristo não for o fim último da sua devoção por Nossa Senhora, sua devoção é falsa e enganosa. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E como se não bastasse, no 63, São Luís vem deixar isso ainda mais claro para nós quando ele fala: ela vos está tão, mas tão intimamente unida, que seria mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo. É fácil separar a luz do sol, sim ou não? É impossível separar. E o calor do fogo, é possível? O fogo queima. Uma das propriedades do fogo é justamente o calor. Meus irmãos, é mais fácil separar essas duas coisas do que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nossa Senhora. Então, pode ter certeza que um louvor, uma oração que você dirige para Nossa Senhora, ela automaticamente leva para o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma questão assim, automática, instantânea. O nosso Senhor Jesus Cristo automaticamente leva a nossa devoção. Nossa Senhora leva a devoção para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenha certeza e tenha tranquilidade disso. E mais, o santo fala aos cristãos e mesmo dos doutores entre os católicos, que não vos conhecem nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca e estéril e indiferente, embora façam profissão de ensinar a verdade aos outros. Não adianta a gente conhecer Nossa Senhora de uma forma qualquer, de uma forma especulativa. Eu acho, a devoção mariana não existe, eu acho, ou é ou não é. Você tem que conhecer, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Na própria palavra de Deus fala: meu povo se perde por falta de conhecimento. E quantos não abandonam a igreja por falta de conhecimento, por falta de amor a Nossa Senhora? Então, meu irmão, minha irmã, saiba disso. Você precisa de conhecer Nossa Senhora. Vamos deixar de preguiça? Vamos deixar de morrinha? Nós precisamos de conhecer sobre Nossa Senhora. Nós precisamos de conhecer sobre ela. E finaliza o artigo 1º. O São Luís vai para o artigo 2º, que fala que nós precisamos de pertencer a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. E essa palavra é uma coisa que vai permear muito a nossa uso de consagração. Porque nós, a partir do momento em que nos consagrarmos, nós estamos nos transformando em escravos a Nossa Senhora. Olha, que tipo de escravo? É escravo daquela época lá mesmo, de escravidão, é escravo daquele jeito mesmo. Ah, por quê? Porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo se fez escravo. E mais, não só o nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora também. Se lembram de alguma passagem, de alguma palavra que Nossa Senhora se faz escrava? Quando o anjo Gabriel se apresenta a Nossa Senhora e ele conta todos os planos de Deus, de que forma que Nossa Senhora responde ao anjo? Não. Eis aqui a escrava do Senhor. A tradução que está escrita, a serva, é uma tradução distorcida. Eis aqui a escrava do Senhor. Tem algumas traduções, algumas bíblias que está escrita a palavra escrava. Eu acho que na Ave Maria está escrito serva, não tenho certeza. Mas a tradução correta é escrava. Nossa Senhora se colocou como escrava do Senhor.
E assim também nós precisamos de nos colocar escravos. Mas é uma escravidão que, diferentemente da época que antigamente era uma escravidão forçada nos negros, nos escravos, nossa escravidão é uma escravidão voluntária. Nós nos dispomos a ser escravos de Nossa Senhora. Nós nos colocamos à mercê dessa escravidão. É uma escravidão que você mesmo pede. Você mesmo quer. E quando você fala que é escravo de Nossa Senhora, o escravo não faz tudo aquilo que o Senhor ou que a Senhora manda. A qualquer momento, a qualquer hora. É ou não é? O escravo ele tem que estar 100%. E outra coisa, não recebe nada em troca. Assim que funciona a vida do escravo. E assim que vai funcionar a sua vida a partir do momento que você se consagrar a Nossa Senhora. E vai dizer São Luís no parágrafo 70 que a escravidão voluntária, que é essa que nós faremos, é a mais perfeita, mais gloriosa para Deus. Que olha o coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações. Por esta escravidão, prestem bem atenção, por esta escravidão, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Olha para vocês verem, por mais que a minha natureza não pede isso, por exemplo, eu estou com raiva de uma pessoa, extremamente com raiva de uma pessoa. Aí Nossa Senhora vai lá e fala assim: faz as pazes. E você está com raiva, faz as pazes. Nossa Senhora está falando: faz as pazes. Você lá, a sua natureza, né? Não quer. Mas como escravo, o que você é obrigado a fazer? Fazer as pazes. É assim que Nossa Senhora age conosco. E é assim que nós devemos reagir em relação aos pedidos dela. É assim que devemos ser a partir do momento em que nós nos consagrarmos. É brigar contra a nossa própria natureza, brigar contra a nossa própria vontade, brigar contra a nossa carne. É isso que Nossa Senhora nos pede. Sermos escravos. E sermos escravos amorosos de Nossa Senhora, para que deste modo, diz São Luís no parágrafo 75, nós sejamos mais perfeitamente escravos do nosso próprio Senhor Jesus. A Virgem é o meio no qual o Senhor Jesus Cristo serviu para vir até nós. Eu acabei de dizer isso. E também é o meio que nós devemos vir até Ele. E ainda no parágrafo 75, São Luís finaliza falando assim, ó: mas a mais forte inclinação de Maria é unir-se a Jesus, seu Filho. E a mais forte inclinação do seu Filho é que se vá a Ele por sua mãe. O que mais Nossa Senhora quer é que nós possamos ir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais o nosso Senhor Jesus Cristo quer é que nós possamos ir a Ele por meio dela. É uma simbiose de Nossa Senhora e Jesus que meio que às vezes a gente acaba se perdendo de quem é quem, porque é uma comunhão tremenda, meus irmãos. Então tudo que eu dou para Nossa Senhora, eu estou dando para Jesus automaticamente. Artigo 3º do capítulo 2. São Luís fala: devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. O que o nosso Senhor Jesus Cristo diz? Qual a primeira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo diz quando Ele fala, quando Ele dá, Ele ensina a forma com que devemos seguir? O que Ele fala? Para que vocês possam me seguir, o que vocês precisam de fazer? O que nós precisamos de fazer? Renunciar a nós mesmos e segui-lo, não é verdade? Primeira coisa, renunciar a nós mesmos. E é isso que nós precisamos de fazer também para nos consagrar a Nossa Senhora.
renunciar de nós mesmos, renunciar do mal que é em nós, renunciar dos nossos pecados, porque vai dizer São Luís no parágrafo 78, que na terceira verdade, as nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Ou seja, o que a gente faz melhor, ainda assim é corrompido, porque nós temos a mancha do pecado em nós. E é por isso que nós recorremos à Nossa Senhora, porque ela meio que limpa todas essas manchas. Todos os louvores, todas as nossas orações, todos os nossos agradecimentos, tudo que a gente faz para o nosso Senhor Jesus Cristo vai de forma manchada. Vai de forma manchada para Ele. Aí o que Nossa Senhora faz? Ela meio que filtra a nossa mancha e leva só aquilo que é de bom. Só aquilo que é de bom. É assim que Nossa Senhora age, é assim que Nossa Senhora faz, meus irmãos. E Nossa Senhora dignifica tudo aquilo que há de ruim em nós. Ela dignifica o nosso servir, ela dignifica nossas orações para que elas cheguem de forma mais agradável ao nosso Senhor. Então, ser consagrado é isso. Ser consagrado é pedir sempre o auxílio de Nossa Senhora, né? Tudo que a gente faz, as nossas orações, por quê? Porque Nossa Senhora leva de forma mais redondinha para o nosso Senhor Jesus, sabe? Então, artigo 4º, que São Luís fala que nós temos a necessidade de um mediador ao mesmo que é Jesus Cristo. Nós precisamos de um mediador. Vai falar São Luís no parágrafo 83. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou falando 83, vocês estão achando aí, né? Está mais fácil assim do que falar a página, né? Beleza. Parágrafo 83, São Luís fala: a quarta verdade, é mais perfeito a devoção a Nossa Senhora, né? Porque mais humilde não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servirmos de um mediador. Quem estava na reunião do NEC aqui, viu que eu li alguma coisinha, eu li justamente isso. Antes da oração mariana, foi justamente isso. É mais humilde a gente se direcionar ao nosso Senhor Jesus, a Nossa Senhora, de forma indireta do que a Ele. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é grandioso demais. Não é um ser humano, é Deus. Então, como um exercício de humildade, nós precisamos, nós aqui no curso de consagração aprendemos isso, a direcionar os nossos pedidos primeiro à Nossa Senhora, para que Nossa Senhora leve ao nosso Senhor Jesus, porque é mais humilde, Na palavra de Deus fala que só existe um mediador junto ao Pai, não é? Os evangélicos batem muito na tecla disso. Não, existe só um mediador junto ao Pai, certo? Mas a palavra não fala que nós podemos ter um mediador para um mediador master, não é verdade? Isso não tem na Bíblia. Nós precisamos de sim, só tem um mediador junto ao Pai, mas não tem nada falando que nós não podemos ter um mediador ao mediador, que é Nossa Senhora. E aí que entra Nossa Senhora, e ela consegue graças que às vezes a gente não iria conseguir, ela vai lá e consegue. Então, meus irmãos, é necessário termos um mediador. E fala o santo: visto que a nossa natureza está tão corrompida, como acabo de mostrar, é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para levar a unir-nos ou a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos seus próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Olha, meus irmãos, que coisa belíssima. Nós precisamos, sim, enfim, de um mediador. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, fazer uma breve observação, que tem muita gente que lida com o nosso Senhor Jesus Cristo como se fosse um amigo, né? Tem gente que lida com o nosso Senhor Jesus Cristo
como se fosse um amigo. Eu sou amigo de Johnny. Quando o Johnny chegou, e aí, Johnny, como é que você tá, velho? E aí, tal, deu um abraço dele, bati assim na mão dele e tudo. E aí, como é que tá? Você não tá sumindo demais, não sei o quê. É aquela forma que a gente conversa com um amigo, não é verdade? E tem muita gente que quer lidar com o nosso Senhor Jesus Cristo da mesma forma. Que quer lidar da mesma forma, mas esquece que nós estamos falando de nada mais, nada menos do que o próprio Deus. O próprio Deus, que precisa de ser dado a Ele todo o devido respeito, todo o devido amor. E assim, meus irmãos, que nós precisamos de lidar com o nosso Senhor, com respeito devido. Então, de certa forma, a gente direcionar as nossas orações, não que a gente não possa fazer isso, podemos sim, mas é mais humilde a gente direcionar as nossas orações primeiramente a Nossa Senhora, porque ela leva o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos sempre procurar fazer isso a partir de agora. E você que queira realmente se consagrar, se aguentar o rojão até o final, e você verdadeiramente faça isso a partir daqui para frente. Amém? Amém. Olha aqui, aí no 85, para finalizar essa questão de olhar diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, o São Luís fala uma coisa maravilhosa. É uma das analogias assim, em respeito a Jesus e Nossa Senhora, que é a analogia melhor de todas. Quando ele fala, digamos, pois, abertamente, como São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do mesmo medianeiro, que é Maria Santíssima. Nós já falamos isso, certo? É a pessoa mais capaz de desempenhar essa função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo e por ela que devemos ir. Ok, beleza. Olha o que ele fala sobre Nossa Senhora. Ela não é o sol. Ela não é o sol que pela vivacidade dos seus raios poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. O sol não tem luz própria? Tem ou não tem? Tem. O sol tem luz própria. Mas, você já experimentou olhar direto para o sol? Já experimentou olhar direto para o sol? E já fez essa imbecil experiência? Quando eu era criança eu fazia muito, tentava e não conseguia. Principalmente quando tem miopia aí, você tem mais sensibilidade ainda, né? Mas não dá para a gente olhar por muito tempo ao sol, não é verdade? Porque o sol, além de ter luz própria, ele é forte demais, ele é poderoso demais. Guarda isso. Ela, Nossa Senhora, não é o sol. Ela é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol e a abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. Meus irmãos, é isso. Nossa Senhora é isso. Nossa Senhora, ela pega a luz maravilhosa, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, apara aquele poder todo e transfere para nós de forma delicada. A luz da lua não é muito mais suave do que a luz do sol? Você consegue olhar para a lua, não consegue? Sim. Até a noite toda, não é verdade? É como se fosse Nossa Senhora e Jesus. Nossa Senhora é a lua e o nosso Senhor Jesus Cristo é o sol. Por isso que nós temos que olhar para ela primeiro. Primeiro para ela. E de preferência diretamente para ela, porque ela sim vai levar tudo para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Artigo 5º e último do capítulo 2. É-nos muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Nós sozinhos conseguimos conservar as graças que recebemos. É muito difícil. Com a nossa própria força, é muito difícil. Se você recebe a graça, uma graça específica, eu me converti, agora eu vou ser uma pessoa de Deus.
Meu irmão, minha irmã, se você tentar sozinho, dificilmente você vai conseguir. Agora, se você recorre a Nossa Senhora, aí ela meio que faz uma redoma assim ao redor de você. E todas as graças que estão contidas em você não vai sair. E é o que diz São Luís no parágrafo 87, quando ele fala que é mais difícil, atendendo à nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos por Deus. E no 89 ele conclui: é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. É muito difícil vencer o mundo sozinhos. Por quê? Porque o mundo e o demônio são fortíssimos. Só por meio de Nossa Senhora nós iremos conseguir vencer todos os desafios. Amém? Então, meus irmãos, aí nesse artigo 5 a gente conclui o capítulo 2 do tratado. Então, relembrei já o capítulo 1, que foi a aula da semana passada. Passamos pelo 2. Lembrem-se de... Quem já tinha lido o capítulo 2, levanta a mão. Poucas pessoas. Quando vocês leem, espero que vocês ruminem ainda mais tudo isso que foi falado aqui, tá? Nós teremos, 2 semanas, né? Então, leiam todos esses capítulos, mas passem por isso, assim, com ardor mesmo no coração. Beleza? Capítulo 3. Capítulo 3, no tratado, fala sobre a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Meus irmãos, aqui São Luís vai fazer um contraponto em resumo, de como deve ser a devoção e como não pode ser a devoção à Nossa Senhora. De que forma eu preciso de ser devoto para mim ser um verdadeiro devoto e de que forma eu não posso ser. Entendeu? Então São Luís, no capítulo 3, ele dá um manual de instruções, uma espécie de regimento interno da devoção. É mais ou menos isso. Aí se você for aqui nessa salinha aqui, aqui tem meio que o regimento interno da salinha. Aqui você vê, primeiro começa uma frasezinha aqui e tal, aí depois, lembre-se, esse centro é comunitário, portanto, ao usá-lo. Primeiro, fala embaixo, é uma coisa que eu não estou falando no momento. Use corretamente os banheiros, os bebedouros, jogue lixo no lixo. Aqui tem um regimento interno da salinha, vocês já tinham reparado isso? A maioria não, né? Porque está o regimento da salinha. Você vai se consagrar. E aqui nesse capítulo 3, existe um regimento praticamente dado de o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E nisso que se resume esse capítulo 3 aqui do tratado, que nós vamos adentrar um pouquinho mais, mas lá na sua casa você vai pensar um pouquinho melhor em relação a isso. Para aqueles que já são consagrados, é uma oportunidade muito grande da gente rever onde a gente está errando, principalmente onde a gente está errando, e onde a gente está deixando a desejar. E aquele tipo de bom que nós não estamos fazendo ainda. Aquele tipo de devoção que nós não estamos fazendo ainda. Se você que fala que... Deixa eu fechar aqui a porta, tá? Se você fala que é devoto de Nossa Senhora, que é um católico de verdade e tal, mas ainda não se consagrou através do método de São Luís, talvez também seja um momento para você refletir a respeito de como tem sido a sua devoção. Então leia esse capítulo 3 aqui de forma reflexiva. Amém? Então, no artigo 1º, no capítulo 3, São Luís fala primeiro sobre os sinais da falsa e da verdadeira devoção. Fala sobre a falsa e a verdadeira, os pontos positivos e os pontos negativos. Aí ele começa falando no parágrafo 1 dos falsos devotos, ou seja, o ponto negativo, que você não pode ser. Os tipos ruins de devotos. São vários tipos de devotos, e aqui São Luís vai falar dos principais tipos de devotos que nós não devemos ser. Prestem bem atenção e vá fazendo uma reflexão aí para ver se você se enquadra
em um desses. E se você se enquadrar, está na hora da gente tomar vergonha na cara e procurar mudar. Não é verdade? Nós temos aí um período ainda para a gente se moldar, né? Então vamos vendo aí se a gente não se encaixa em 1, 2, 3 ou todos. Será que a gente se enquadra em todos aqui? Está na hora de mudar, é a hora da mudança, e a mudança é agora. Tá bom? Então vamos refletir aqui a respeito disso. O primeiro tipo de devoto, tipo negativo de devoto, são os devotos que são chamados de devotos críticos. Qual é o tipo de devoto? O que consiste nesse tipo de devoto? É aquele devoto que são, os devotos que são em geral, na verdade, os devotos que são sábios, mas também são orgulhosos, têm espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, até uma certa devoção à Nossa Senhora. Ou seja, pessoa que tem muito conhecimento, tem até no fundo uma devoção à Nossa Senhora, mas são pessoas que vivem criticando as práticas de devoção, que muita gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Ou seja, aqueles devotos críticos são aqueles devotos, uma tipo de pessoa que fica só criticando quem é devoto. Nossa Senhora não pode ver ninguém de joelhos sem imagem de devoção, lá os adorados, a lá exagerada, a lá exagerada, né? Devotos críticos, esses são os devotos críticos que só sabem criticar. E qualquer coisa, qualquer devoção que observem, qualquer devoção que recebem, que percebem também, já começa a acusar os outros de idolatria. Esses são os devotos críticos. Será que nós somos assim hoje? Ou será que em algum momento da nossa vida nós já não fomos esses devotos críticos? Será? Segundo tipo de devoto, os devotos escrupulosos. Nossa, gente, esse tipo de devoto muito recorrente mesmo na nossa igreja. São os tipos de devoto que são aqueles que receiam em demonstrar, em desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixando-lo se a exaltarem demais. Ou seja, se eu estou assim, naquela devoção, naquele fervor à Nossa Senhora, aquele tipo de devoto escrupuloso é aquele que fica assim: não, eu não vou dar tanto assim para Nossa Senhora, porque se eu dar para Nossa Senhora, eu vou estar deixando de dar para Jesus. Esse é aquele devoto que tem um escrúpulo, sabe? É aquele devoto que tem aquele certo ranço de protestante, aquele ranço de eu amo Nossa Senhora, mas não vou com tanta sede ao pote assim, não. Vocês estão entendendo? Esse é o tipo de devoto escrupuloso. E nós, aqui nesse curso de consagração, nós aprendemos que nós precisamos de ser justamente o contrário. É aquele tipo de devoto que cai assim, ó, de coração aberto nessa devoção, que rasga de forma tremenda, se rasga tremenda nessa devoção, porque a partir dessa devoção que ele realmente nós conseguiremos amar Nossa Senhora da forma com que ela merece. E é como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio delas. É o que essas pessoas acreditam. Então, esse é o tipo de devoto escrupuloso, que obviamente nós não podemos ser dessa forma. Amém? E se você for acusado alguma vez de adorador de Nossa Senhora, o que você vai fazer? Falar assim: olha, eu oro para Nossa Senhora de baixo para cima. Nossa Senhora é um átomo perto de Deus. Mas qualquer devoção que eu dar para ela, ainda tem uma frase mais para frente que fala a respeito disso. Quarto, os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são. Terceiro? Pulei. Devotos exteriores. O que são os devotos exteriores, gente? Ser consagrado a Nossa Senhora é uma bênção, mas ultimamente tem meio que virado
para algumas pessoas que não têm esse discernimento, meio que uma modinha, não é verdade? Não, sou consagrado a Nossa Senhora, é meio que status. Não, agora sou consagradão e tal. Ando com a cadeirinha aqui, ó, na mão, correntona, tá? Agora eu sou consagrado. Tipo assim, como se fosse nível acima, entendeu? Acontece, gente. Dentro da igreja acontece. Pessoas se acham demais por ser consagrado e esquece que o principal dessa consagração é se rebaixar na qualidade de escravo. A consagração é o inverso. Mas tem gente que acha que eu sou o santão a partir de agora, Nossa Senhora, agora hashtag Totustuzi e o bicho pega. Tem uma unção diferenciada. É ou não é verdade que isso acontece? Aí a pessoa passa a mudar a forma de vestir, mudar as suas próprias, mudar as suas companhias, muda a sua companhia, muda a sua forma de vestir, só anda rezando um texto, só anda com um textinho assim na mão, ó, coloca um escapulário gigantesco assim, só anda com um textinho aparecendo assim no bolso e faz tudo assim, de forma exterior. E o principal para os irmãos dessa devoção é trabalhar lá dentro, o interior de nós mesmos. Essa é uma devoção que parte do nosso interior e vai para fora. Então, de nada adianta se nós não nos mudarmos de dentro para fora, se a partir de agora eu não ser de verdade um escravo de Nossa Senhora, aquela pessoa que ama de forma incondicional Nossa Senhora, porque só a casca não adianta. Não adianta, e nós seremos devotos exteriores. São aquelas pessoas que fazem consistir toda a devoção em práticas exteriores, e só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem. Tem práticas exteriores? Tem, mas o princípio básico é o interior. Por não terem espírito interior, que recitam as preces em enfiados textos, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, vai na missa todo domingo, comunga mais que o padre, né? Mas vive aquilo ali não tem um sentido interior, e esses são os falsos devotos. Quarto, não sejamos devotos exteriores, amém? Quarto, os devotos presunçosos, ou seja, são aqueles, de acordo com o Santo, capítulo 97, página 97, parágrafo 97. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos a Nossa Senhora, a Virgem, escondem ou orgulho, ou avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Meus irmãos, é fácil aqui, é muito claro aqui, não é? São aqueles devotos que falam que são devotos de Nossa Senhora. Essa não é uma verdadeira devoção. Fala que é um verdadeiro devoto a Nossa Senhora e está lá completamente atolado no pecado, atolado nas suas paixões, atolado nas coisas mundanas. E essa devoção não é se escravizar a Nossa Senhora, é procurar se imitar, ser mais próximo dela cada vez mais. A gente não consegue ser dessa forma, de forma exterior, não dá. E é por isso que precisamos ser devotos, não devemos ser devotos presunçosos. Quinto tipo de devotos inconstantes, é simples, né? Aquele devoto que cai, levanta. Consagrei, não, agora estou santão, santona, estou rezando 3 rosários por dia e tal, estou na missa o tempo todo e tudo, é só canção nova lá em casa e o bicho está pegando e tudo, agora só de Nossa Senhora. Aí vai passando uma semana, 2, 3, daqui um mês a pessoa não reza uma Ave Maria mais. E eu falo, meu irmão, antes de rezar um tercinho, com constância, assim, ó, sempre, do que você começar naquela empolgação, naquele fogo todo, e a sua devoção cair.
Amém? Não sejamos devotos inconstantes. Nem os devotos hipócritas, que são muito parecidos com os devotos presunçosos, né? Que o santo fala que há também falsos devotos à Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem os seus pecados e maus hábitos com o manto da Santíssima Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Aquelas pessoas mentirosas, né, que se escondem atrás da devoção de Nossa Senhora para pregar aí que é o santão ou a santona. Última forma de devoto que devoto que a gente não pode ser: os devotos interesseiros. Ainda os devotos interesseiros, parágrafo 103, que só recorrem à Virgem Santíssima para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que esqueceriam uns e outros falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Gente, é muito claro que isso aqui é aquela galera que acha que Nossa Senhora é um caixa eletrônico, né? Nossa Senhora é um caixa eletrônico, não precisando de uma graça, eu vou lá, enfim, meu cartão magnético, no caso desse, né? Você vai lá, não, vou empunhar meu dedozinho aqui, é tipo a chave do caixa, eu vou lá, vou pegar aqui minha graça, né? De novo das costas. Aí só quando eu estou precisando de novo que eu vou lá atrás dela de novo. Esses são os devotos interesseiros. E é verdade, não é que muitas vezes a gente tem esse tipo de devoto? Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós não somos esse tipo de devoto que só recorre quando a casa está caindo? Não é isso? Quantas vezes nós não somos desse jeito? A gente só lembra de Deus, só lembra de Nossa Senhora quando a coisa está feia. E nós precisamos de lembrar de Nossa Senhora o tempo todo, os devotos dela, é só isso que o Santo São Luís nos fala. Amém? Conhecemos o tipo de devoto e o que não fazer está aqui. Primeiro parágrafo, não sejamos esses tipos de devotos. E agora a verdadeira devoção, já finalizando, a última coisa de hoje, é o tipo de devoção. Quais são os verdadeiros tipos de devoção? Como devemos ser? A primeira tipo de devoção verdadeira é a devoção interior. Interior. Parágrafo 106. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se tornou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Devoção interior, aquela devoção que vem de dentro. A partir de agora eu transformei a minha vida e não é o exterior que conta, é o que eu sinto por dentro, é o que Nossa Senhora realizou dentro de mim, é todas as curas, é tudo aquilo que ela fez de novo na minha vida. E se meu irmão, minha irmã, a sua devoção não for interior, ela não vai ser verdadeira. Se Nossa Senhora não te transformar por dentro, não vai ser um passe de mágica, obviamente. Plim! Mudei, agora a sua vida não é. Mas se a devoção não começar a transformar o seu interior, o que tem dentro de você, o que tem dentro da sua vida, você pode ter certeza que a sua devoção não vai ser uma devoção verdadeira, não vai ter adiantado de nada você se consagrar. Segundo tipo de devoção é aquela devoção terna. O que significa terno? Eu fui atrás, pesquisei no dicionário. Terno é aquilo que tem sentimentos afetuosos, que se sente ou desperta afetos. Vínculo. É aquilo que gera vínculo. A nossa devoção precisa de ser terna, precisa de ser afetuosa, de forma com que a gente faça aquilo que eu falei no comecinho da reunião de hoje, que é criar a habitual dependência. A habitual dependência. Tudo que eu vou fazer, habitual dependência. Habitual dependência. Habitual dependência. Vamos repetir? Habitual dependência. Habitual dependência. É isso que a gente precisa, meus irmãos. Ter hábito em depender de Nossa Senhora. É isso que resume o nosso tratado. E a nossa devoção, quando ela se torna interna dessa forma, nós conseguiremos, com certeza teremos uma devoção verdadeira.
Terceiro tipo de devoção verdadeira é aquela devoção santa. Parágrafo 108. Para aqueles que têm livros desse aqui, ó, conforme eu estou lendo, o que eu estou lendo está de acordo com o que vocês estão lendo aí? Quem tem um livro é igualzinho, né? É porque eu baixei o livro desse aqui, coloquei aqui no tablet para não ficar parando para ler toda hora. Mas tá certinho, né? Beleza. Então, a devoção, terceira devoção santa. O que consiste em ser uma devoção santa? 108. A devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Leva uma alma a evitar o pecado. Você passa a ter desprezo pelo pecado. Você passa a evitar pecados que você não cometeria antes. E você vai ver que tem muitas pessoas que têm testemunhos que a partir de determinado momento que se consagrou a Nossa Senhora, nunca mais cometeu determinado tipo de pecado. Nunca mais. E além de tudo, ajuda a gente a perseverar em nossas práticas de devoção. Torna corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, à carne e aos seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio em suas tentações. Quinto e último, a devoção, a verdadeira devoção, é uma devoção desinteressada. Lembra que eu falei agora do caixa eletrônico? Lembra? É isso. Pulei também? Quarta, devoção tem que ser constante. Verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante. Firma uma alma no bem e ajuda a perseverar suas práticas de devoção. Torna essa pessoa, mais corajosa para se opor ao mundo, suas modas. Aqui o que acontece? Lembra que eu falei daquele devoto que é um inconstante, que ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, começou muito bem, depois cai, aí vira um devoto interesseiro, estou precisando, se volta a Nossa Senhora, aí se voltou a Nossa Senhora, vira um devoto mais firme, forte e tal, agora estou forte de novo, ele cai de novo. Então, muitas vezes o devoto interesseiro, ele também é inconstante, não é verdade? Dificilmente vocês vão ver que uma pessoa que é um tipo de devoto negativo, é um tipo só. Geralmente a pessoa é 2, 3, 4. Entendeu? Então, o devoto interesseiro, com certeza, é inconstante. Porque ele só é devoto na hora que precisa. Então, tem inconstância nisso aí. Então, nesse caso, nós devemos ser devotos constantes, firmes, o tempo todo com Nossa Senhora, o tempo todo nessa devoção. E, aí sim, o último, parágrafo 110. 110. A devoção, aí eu dei um pulinho assim, dei um salto no 110. Aí eu fui lá quase no meio do parágrafo, comecei aqui, nessa parte. O verdadeiro devoto não ama Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Só por isso. É não ser interesseiro, não achar que Nossa Senhora é um caixa eletrônico, que pode dar aquilo que você quer o tempo todo, a seu bel prazer. Não. O que você quer, não. É ser desinteresseiro. É lembrar que Nossa Senhora não é um caixa eletrônico, não. É lembrar que Nossa Senhora é nossa mãe, nós que somos gente. É a gente que vai virar escravo dela, não é ela que vai virar escrava nossa, não. Tem gente que acha que é o contrário. E é por isso que o santo fala aqui que nós devemos amar ela só porque ela é digna desse amor. Só por isso. Só por isso nós devemos amar Nossa Senhora. Só por isso. E vai além. Nós devemos, só por isso, ele a ama, esse devoto, só por isso, só porque ela é digna de amor. Esse bom devoto, ele ama Nossa Senhora e se serve nos desgostos, na aridez, como também nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Ama tanto nas amarguras do Calvário,
como também nas alegrias de Caná. Assim amou o nosso Senhor Jesus Cristo, assim Jesus amou Nossa Senhora, não foi? Nossa Senhora esteve do lado dele, eles estiveram juntos, tanto no momento de festa, lá nas bodas de Caná, onde o nosso Senhor Jesus Cristo realizou o primeiro milagre dele, mas também na hora do Calvário. Nós precisamos de ser devotos de Nossa Senhora também nos momentos difíceis. E eu falo para encerrar, meus irmãos, não é porque a gente vai virar consagrado que a nossa vida vai ser um mar de rosas, não. Muito pelo contrário, prepara o lombo. Essa semana com a Mariana isso, ela não entendeu, não. Olha, o que é prepara o lombo? Prepara prepara aqui, ó, a cacunda, prepara o ombro, porque a cruz vai ser pesada. Prepara o lombo, meu irmão, minha irmã, porque tem coisa na sua vida que vai ficar muito mais difícil a partir de hoje. Sabe por quê? Volto naquilo que eu disse no começo. São Luís foi perseguido pelo demônio por causa desse livro, por causa dessa consagração. E nós também seremos. E nós também seremos. O demônio tem ódio do consagrado da Virgem Maria, porque sabe que dentro daquele homem, dentro daquela mulher, existe por trás, ou no coração, algo que tem uma força incalculável. Incalculável. E eu encerro aqui, meu irmão, minha irmã, falando justamente isso. Depois, tem um artigo 2º, vai ficar como tarefa lá para a gente dar uma olhada lá em casa, mas é coisa simples, vai falar sobre as práticas comuns, né? Que a gente tem que ler o texto, vai rezar o texto, fazer orações específicas e tal. São coisas que a gente vai passar a fazer a partir de agora. Mas fiquem com essa mensagem final. Nós precisamos de entender que não vai ser o curso de consagração, não vai ser o consagrar, o pós-consagração que a minha vida vai mudar, não. Nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós precisamos de procurar recorrer à Virgem Maria. Nós precisamos de procurar nós mesmos transformar a nossa vida. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer, vai ser em vão. Vai ser em vão esse curso. Vai ser em vão tudo aquilo que a gente vai fazer. Vai ser em vão o tempo que você vai perder aqui. Será que você está disposto a perder o seu tempo? Porque você está aqui e não quer uma mudança verdadeira na sua vida, você está perdendo seu tempo. Você está só escutando coisa boa de Nossa Senhora. Para escutar coisa boa, você entra na internet e vai ver um tanto de pregação, coisa bonita e tal, reza um texto. Mas se você está disposto a mudar a sua vida e se transformar no verdadeiro servo de Nossa Senhora, tenha certeza que a partir de agora a coisa vai ser difícil. Não vai ser fácil para você, mas você vai conseguir. Com muita força, com muita perseverança. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Amém? Amém. Consagração.